Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Estamos aqui para mais uma gravação de live barra podcast. Nossos convidados aqui, a gente teve um pequeno percalço, caiu a conexão ali da última live, mas a gente já está voltando aí para o novo formato, né? Tinha caído por aqui. Olá, Michele, seja bem-vinda de volta. Vitor, Koguchi, Kenji, foram rápidos. Olá, Giovanni, seja bem-vindo de volta aí também. Olá, Koguchi. Agora sim. Como é que é, Thiago? Agora, A lei de Murphy, né? lei de Murphy, cara. Eu falei. Não tem jeito, né, Justamente o Kenji? nosso host. Mas vamos Só, lá. só para Ana, deixar todo laboratório mundo por a beta, par do que a gente está bem-vinda. rindo aqui, né, pessoal? Antes da Hum. gente começar a gravar aqui o podcast, a gente faz um alinhamento aí com o convidado. E aí no alinhamento eu falei, olha, pode ser que aconteça que você caia ou que o Koguchi caia, quem não pode cair sou eu. Mas a lei de Murphy, né? Acabou que eu caí. Mas agora tá tudo certo, Então, vamos lá. Vamos que vamos. vamos nessa. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui, Thiago. Não tem. Ó. Tá vendo aqui, Thiago? Pô, o meu caiu aqui, A, deixa eu arrumar ele. a chavinha da K2Go aqui, né? Pena que não dá para dar um close. Então vamos lá. Todos prontos? Podemos começar? Bom, para quem está começando agora, para quem veio através da rede do Kenji, nós somos a K2Go, nós temos já o programa número 130 do nosso Odontocast. São episódios semanais, sempre sexta-feira, meio-dia, você vai ter contato com esse episódio editado. E de uns tempos para cá, de alguns meses para cá, a gente está gravando eles no formato de live. Muitas vezes com convidados super especiais, como é o caso de hoje, aí, com o nosso Super Kenji. Então eu faço uma pequena abertura, que é a abertura, que depois vai ser editada. Convido vocês, mesmo que estão participando aqui da live, que depois assistam também, ouçam também o podcast, está no Spotify, está no Google Podcast, está no aplicativo da K2Go, na plataforma Android, está na k2go.com.br. Ó, nossa querida Estela entrando aí. Então vamos lá, gente. Podemos começar? Bora. Então vamos. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Koguchi. Eu sou o Thiago Kempen. Episódio número 130 do nosso primeiro e único Odontocast, o nosso programinha de rádio semanal, toda sexta-feira, meio-dia, trazendo temas disruptivos, provocativos, sempre trazendo para a odontologia da nova era, falando sobre a realidade das clínicas, dos laboratórios, das radiologias, e principalmente onde nós mais temos colocado nosso foco agora, ultimamente, na realidade, no dia a dia dos laboratórios de prótese. Como diz a nossa super Elaine, a nossa consultora de recursos humanos, né, que ela é um universo paralelo que acontece dentro do laboratório. E quanto mais a gente avança, caminhando, passando aí de 130 consultorias, mais a gente concorda com ela, né, Thiago? Que cada consultoria é que nem produzir um dente, tem que ser personalizado para entre 8 bilhões de seres humanos na Terra, né? E cada consultoria tem que ser personalizada. É uma mentalidade, é uma cabeça, é uma cultura diferente, uma forma de produção diferente, mas é muito bom, é muito gostoso aprender com vocês que nos acompanham, aprender com vocês que nos permitem, abrem as portas aí para a consultoria, para a nossa assessoria, os produtos da K2Go. Então fica o convite, para quem não conhece, para quem está acessando aí pela rede do Kenji, não deixa de consultar todos os outros 129 episódios e muitos conteúdos no nosso Instagram, @comunidade K2Go, no Facebook, facebook.com/comunidade K2Go, no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. E sem querer eu dei um spoiler, que já não é novidade para quem está acompanhando agora na sexta-feira, no lançamento do podcast, do episódio número 130. Mas vamos lá então, Thiago. Quem é o nosso convidado de hoje? Qual o tema do nosso podcast? Hoje, Koguchi, nós recebemos Kenji Yokoyama para poder falar sobre os impactos da tecnologia no fluxo laboratorial. Bem-vindo, Kenji! Boa tarde. Bem-vindo, Kenji. Galera, tudo bom, Koguchi? Tudo bom, Thiago? Que legal, Nossa, cara. que honra. Eu estava Prazer. ansioso por essa Poxa. rodada. Que bom, viu? A honra é Vamos honrar o minha. tempo de vocês aí. Nossa, nem fale, cara. Conciliar a agenda de uma figuraça dessa, como o Kenji, não é fácil.
Mas a gente Imagina. conseguiu um ato heróico, estamos aqui agora juntos para discorrer 60 minutos com vocês sobre os impactos da tecnologia no fluxo laboratorial. E eu, como sempre, né, Tiago, já tenho que trazer uma provocação aí para o nosso convidado, e que também não deve ser nenhuma surpresa, que a gente não coloca ninguém aqui em saia justa, quer dizer, na maioria das vezes, né? Algumas vezes a gente coloca. Só eu, né? Só coloco o Thiago, só. Mas assim, Kenji, eu já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, né, que nas consultorias, principalmente quando o empresário, o dono do laboratório, ele resolve incorporar um fluxo digital, incorporar novas tecnologias. A gente já fala que CAD/CAM cai, CAD/CAM já não é nem coisa do presente, já é coisa do passado. Mas a Sim. cada dia nós temos novas tecnologias, não só nas plataformas digitais, mas também na forma de se comunicar com os dentistas, na forma da comunicação interna, nos novos materiais que estão sendo desenvolvidos, novas técnicas que os professores brilhantes como esse que estão se encontrando agora no sexto encontro Intelectus, depois a gente vai comentar um pouquinho, e nos que estarão agora no Experience, né, Tiago, no nosso encontro da PEDESP, que depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas a maior dificuldade que a gente sente é a mudança de cultura, porque, por exemplo, você vem de uma tradição, muitas vezes uma tradição de família ou uma tradição de anos, trazendo um formato de produção. Então, você tem Uhum. lá o metal, você tem a injeção, que já foi um grande avanço, potencializou muitos laboratórios na produção, os materiais que foram desenvolvidos, e de repente você começa a ter contato aí com um scanner, com fresadora, com impressora, com o CAI, que é a imagem, o CAD, que é o desenho, o projeto, o CAM, que é a usinagem, seja própria ou terceirizada, e isso impacta muito, obviamente, o processo, mas principalmente requer uma mudança de cultura da maneira de enxergar o negócio, a produção e a sua relação com os colaboradores e com os clientes. Você concorda com essa visão, Kenji? Nossa, primeiro, antes de mais nada, agradecer mais uma vez o convite. Estou super empolgado aqui. Estava até comentando com o Thiago e com você, com o Guti, que estava ansioso, estava nervoso para estar junto de vocês. Um abraço a toda a comunidade aí da K2Go. Pô, é um prazer estar com vocês aqui, né? E estar Prazer é trazendo também nosso. toda a galera aí, os meus seguidores também. Boa tarde para todos. E vamos lá. Então, respondendo a tua questão, Guti, na verdade, eu concordo totalmente com a sua colocação, até porque tecnologia, quando a gente fala de tecnologia, hoje a gente fala de tecnologia, a gente já pensa logo numa fresadora, numa impressora, né? As impressoras, em determinado momento, e para algumas coisas até parece que ultrapassou a fresagem, e talvez mais para frente a gente vai discutir ainda hoje na live aqui a Com respeito certeza. da evolução das impressões. Mas vamos lá, vamos voltar. Tecnologia, ela é uma coisa que sempre existiu, né? E assim, antes, eu me formei num mundo de metalocerâmica. Minha formação era metalocerâmica, não existia nada além disso, esteticamente falando. E aí, a primeira grande tecnologia que entrou foi o Inceram, né? Que eram os copos de alúmina. Aí depois vieram os Exato. Proceras, que eram aqueles pícolos, scanners que ficavam no laboratório, mandavam o arquivo lá para a Suécia e esperava para chegar aqui. Então, quer dizer, aí depois entraram as tecnologias da fotografia digital. Então, é sempre assim, né? É aquilo que vocês estão falando. A realidade da tecnologia, ela não é algo do futuro, ela não é algo do presente, ela é algo que já está há tempos, né? E quanto mais a gente demora para entrar no universo tecnológico, maior o gap vai ficando do que a gente precisa buscar para dentro do que a gente precisa do nosso negócio, porque nós vamos discutir isso para frente, né? É um facilitador, né? O digital é uma ferramenta fantástica se a gente souber quais são realmente as vantagens e as desvantagens do nosso dia a dia. Não sei se vocês concordam. Eu concordo, porque se você for parar para pensar, na verdade, tudo que é uma ferramenta é uma tecnologia, né? A gente tem uma tendência a pensar que tecnologia é modernismo, né? Ter uma coisa moderna ali. Então, na verdade, não é isso. Tecnologia é você ter essa mesa de escritório que você tem aí sentado, esse celular que você está assistindo, a internet.
O próprio metal, você falou da metalocerâmica, né? O próprio metal teve que ter sido inventado antes de chegar num forno. Tem toda uma tecnologia ali. Então, quando a gente fala de impactos da tecnologia no fluxo laboratorial, a gente tem que pensar amplamente, né? Parar de pensar única e exclusivamente ali em impressora 3D, scanner intraoral e fresadora. Você falou sobre a câmera e tudo mais aí, e a gente tem que explorar mais essa parte da câmera, que é até onde a gente brinca que para você entrar no mundo digital, você não precisa de nada além de uma câmera e internet, por exemplo, né? O resto você pode terceirizar. Mas falando de questão de tecnologia em si mesmo, se você for... o Agnello Delgado, ele ensina uma técnica, por exemplo, de injeção usando prensa mecânica ali mesmo, que, funciona bem pra caramba. Mas a gente tem fornos de injeção também. É tecnologia, mas quer dizer que uma tecnologia, porque é mais nova que a outra, é 100% melhor? Depende muito, né? A gente sempre fala muito dessa resposta do depende. Por que depende muito? Porque depende da aplicação que você está dando, o que você quer fazer, qual que é o seu objetivo final com aquilo ali. A tecnologia, ela nada mais é do que uma ferramenta para você poder melhorar seu serviço, né? E aí, pessoal, peço licença para dar as viajadas comuns que eu dou aqui. Eu gosto de pensar lá no futuro, essa questão de tecnologia, porque quando a gente fala, eu sou muito de falar disso, de inteligência artificial e outras coisas do tipo, é só mais uma ferramenta, é só mais uma tecnologia. Por que a gente tem que ver como ferramenta, né? Porque é uma forma de ampliar a capacidade humana, né? Então, tecnologia nada mais é do que uma invenção humana para poder ampliar a capacidade de produção, ou de pensamento, ou de qualquer coisa que o ser humano consiga fazer ali, né? Então, esse instrumental que você tem na mão, por exemplo, não foi o primeiro que foi inventado. Teve uma grande evolução ali tecnológica até chegar nele, no material que ele tem ali agora, na pegada que ele tem, no formato que ele tem, né? O gotejador é tecnológico pra caramba, né? Se você for parar para pensar, é uma baita de uma evolução que tem ali, né? Até falando de gotejador, eu queria aproveitar o Giovanni Juncker, que está nos assistindo aí, nos desafiou a fazer uma live /podcast falando sobre a parte de prótese, né? Total, de acrílico e tudo mais. Tá convidado, viu, Giovanni? Você é nosso amigo, nosso cliente, então já está convidado para o podcast aqui para a gente poder falar dessa parte que eu sei que você domina muito bem, né? Então, tá convidado aí. E isso é uma tecnologia, né? Se você for olhar aí, tem na parte de resina, tem a flex, tem vários formatos, vários materiais, várias técnicas diferentes, que tudo isso engloba tecnologia. Com certeza, a tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida. Se não for para facilitar, não faz sentido. Mas muitas vezes eu volto nesse tema. Requer uma mudança de cultura. Cada vez que você abandona um processo que você já está habituado para você começar outro processo, você tem que começar a viver aquilo, você tem que começar a respirar aquilo, você tem que começar a praticar, pesquisar, se inteirar, para ver se faz sentido na sua vida. Nós tivemos aí um caso, foi a Priscila, Thiago, que falou que no começo, quando ela começou, né, a usar o digital, ela fala, mas na mão eu faço muito mais rápido, né? Mas ela insistiu tanto que hoje pegou uma habilidade e consegue consegue usar as ferramentas digitais muito bem, complementando o trabalho dela, né, Kenji? Que na verdade, né, Kogut, você estava falando, o laboratório, ele pode não ter o início analógico, ele pode ter o início digital, mas o final ele é analógico. Então, se desprender desse pensamento, porque não adianta você ter o digital, você precisa ser digital. E essa mudança que você fala de comportamento é importante. A ferramenta é diferente, né? Antes chegava um forno diferente no laboratório. Você fala, que legal, forno. Mas você mexeu no forno da mesma maneira que você mexia em outros fornos. Era uma adaptação de queima, de programa e ok. Hoje, uma impressora, por exemplo, ou uma fresadora, são equipamentos totalmente diferentes, que requer um aprendizado, requer uma parametrização, porque no mercado a gente vê aí fresadoras top de linha, quando a gente fala top de linha, aquilo que ela entrega ou pelo valor, enfim, cada um tem um conceito do que é top ou não, mas o mais importante é isso que você está falando, que é aprender a viver e aprender com a tecnologia, com o equipamento. Precisa estudar. As coisas, o que a gente faz, a gente nunca pode perder o foco que nós somos profissionais da área de saúde. Nós temos uma responsabilidade sobre curas de materiais. Então, uma fresadora, é importante que a gente saiba... Às vezes,
eu fico meio triste quando eu estou dando uma aula e eu pergunto para um aluno que trabalha dentro de um laboratório e ele fala assim, eu uso tal cerâmica para estratificar, eu uso cerâmica para estratificar, eu uso essências para maquiagem e tal. Eu falo, e que marca que é que você usa? Porque a gente conhece mais ou menos as tecnologias das empresas e as propostas para isso. E aí o profissional chega e fala assim, eu não sei, é o que tem lá no laboratório. Aí eu esculpo cera. Que cera você usa? Porque isso é extremamente importante numa injeção. Aí eu não sei o que cera que eu uso. Poxa, nós somos responsáveis por isso, né? Então é importante que a gente estude. Isso que você está falando, Kogut, é fundamental. A cultura de estudar. Porque a cultura de estudar vai nos levar para o bom caminho. Porque não interessa, em termos de saúde, em termos de odontologia, que a gente tenha um resultado de um dente brilhando ou de uma forma anatômica bonita e funcional. Este elemento, ele precisa ter ciências e ciências embarcadas que a gente encontra ação. Na verdade, a questão aqui não é ficar falando todo mundo agora tem que ser pesquisador, não é nada disso, né? Mas usar materiais, sabendo que material é e como processar esse material. Esse é o primeiro caminho para qualquer tecnologia. Né? Não sei se vocês concordam comigo. É o básico bem feito. Dessa maneira. Exatamente. Né? É o básico bem feito. Eu também já vi, nossa, cara, eu dei muita aula de CAD e é impressionante como que as pessoas elas abstraem a necessidade de entender para que serve aquela ferramenta, né? Eles estão muito preocupados em, mas como é que eu vou fazer um copy? Como que eu vou fazer uma ponte? E não é só isso, você não está fazendo só o copy, só uma ponte, você está definindo o parâmetro de cimentação, você está definindo ali o eixo de inserção, você está definindo toda a funcionalidade que vai ter na boca de um paciente ali, né? Então, para uma pessoa que mexe com o processo, sabe, que para mim até dói muito em alguns momentos assim entender que tem muito trabalho que você é obrigado necessariamente a ignorar alguns processos porque não é levado em consideração, por exemplo. E tecnologia é você saber explorar o máximo daquela ferramenta ali, você estudar e entender como ela funciona, né? E as pessoas parecem que elas estão perdendo a curiosidade ou a vontade de procurar as coisas. Não sei se é porque está muito fácil ali, mas hoje até com o Google disponível, com o YouTube disponível ali, as pessoas elas perguntam coisas muito óbvias que se deixa eu ir aqui no Google e digitar exatamente essa mesma pergunta. Eu vou ter essa resposta, né? E aí o Google é outra tecnologia. A gente está vindo de um mundo aí, por exemplo, que toda a informação que você tinha estava na Barça. Agora, de repente, se você quer aprender a fazer alguma coisa, você digita no YouTube ali, aprende rapidinho, e duas semanas depois já tem gente dando aula sobre aquilo que acabou de aprender no YouTube, né? Então a tecnologia, junto com o que você falou aí, né, de não entender bem o que você está produzindo, ela gera um risco. Né? A tecnologia ela pode gerar um risco, sim. Um exemplo que eu posso trazer aí, que eu estive dentro desse exemplo, e tenho certeza que muitas pessoas passaram por isso também, é a parte de impressão 3D de placa miorrelaxante. Quantas vezes que você imprimiu uma placa miorrelaxante na impressora 3D e ela fraturou na boca do paciente, por exemplo? Isso é um teste que a gente está fazendo com o paciente. Né? A gente está usando ele de cobaia ali. E isso aí, na verdade, é o que você está falando, né, Kenji? A gente tem que ter uma responsabilidade técnica maior ali por trabalhar nessa área de saúde especificamente, né? Então a gente tem que ter um domínio sobre aquela tecnologia antes de começar a espalhar. E eu vejo muitos clientes, por exemplo, que entram falando, olha, eu entrei no digital, mas eu maturei a ideia na minha empresa antes de começar a divulgar para os clientes. Ao mesmo tempo que eu vejo outros empresários que compraram o digital ali antes de maturar ali a cultura, antes de maturar os processos, reorganizar a empresa ali, já saiu divulgando, antes mesmo de receber uma fresadora ou impressora 3D sem saber mexer com ela, né? E isso é um aspecto bem negativo, né, Kenji? Sim. Não, Thiago, isso é importantíssimo, né? É óbvio. Os planos de negócio estão aí variados para vários estilos de trabalho, vários objetivos que cada um quer ter. Né? Eu acho que, graças a Deus, existe dentro de todas as áreas profissionais níveis diferentes, com objetivos e quereres diferentes. Isso é muito rico porque a gente aprende demais. Vocês mesmos estavam comentando, né, agora há pouco, a respeito de como aprende com cada realidade de laboratório. E isso é muito importante. Né? Então, assim, o querer estar porque é novidade
e já não é novidade, né? Mas o querer estar no digital, porque cada vez mais a gente ouve falar digital. Todo lugar que você vai hoje é digital, tecnologia digital, impressão, fresagem, blá, blá, blá. E assim, ó, aquilo que a gente está falando, resgatando lá no começo da nossa conversa. Tá, então assim, eu não aprendi a fotografar, eu não aprendi a usar tecnologia de injeção, não aprendi a usar tecnologia de alúmina, e agora eu estou tão longe que eu não consigo alcançar. E isso é muito caro. Não, gente. É exatamente isso que eu acho que a K2Go está promovendo, que é o quê? Educação. Se eduque primeiro para saber qual é a tua necessidade. Que plano de negócio você precisa pro teu, qual é o teu plano de negócio para o teu laboratório e que tipo de tecnologia você vai embarcar. Os caras estão aí, ó, o Kogut e o Thiago estão aí para ajudar a gente, né? Focado em odontologia, focado em prótese, gente. É uma coisa que eu estava comentando com eles, poxa, eu estava pensando em fazer curso de gestão, pô, vou no Sebrae, onde é que eu vou fazer isso? Quem pode me ajudar nisso? Pô, os caras aí, né? É sensacional. A gente tem hoje vários recursos e várias maneiras de a gente melhorar e enxergar. Porque antes era assim, tá bom, vou comprar um forno de cerâmica, tá? A gente tem um forninho de cerâmica lá, a gente pode comprar ali um bem basiquinho ali, pagar uns 15 mil reais, até um forno que queima e injeta 90, 80 mil. Se a gente for falar em dequeima, a gente vai falar acima de 100 mil reais, tá? Agora, fresagem, tecnologia em fresagem, a brincadeira não é essa. A brincadeira não é você ter 150, 200, 300 mil reais para comprar a fresadora. Você tem todo um preparo, você tem que ter toda uma estrutura para isso. Você tem que ter compressor, você tem que ter rede elétrica, tomada, você tem uma série de outros gastos que às vezes a gente imagina que não existe. Que é só pegar, igual o forno de cerâmica, pega a tomada, liga lá na tomada que tem o disjuntor dedicado e acabou. Não é assim que funciona a tecnologia de fresagem, né? Então, a gente precisa estar preparado, né? Você tocou nesse ponto aí, que é um ponto fundamental, Kenji, e até aproveitando aí da Eliane Costa, também ela fez alguma menção ali nas mensagens para trás, ali não estou conseguindo rolar, mas sobre a quebra de protocolos, né, de trabalho. A gente vê que os problemas é sempre quando os protocolos são negligenciados, né, sobre tecnologia, sobre processos que são sabidamente, cientificamente comprovados, daí você fala, não, isso aqui eu consigo driblar porque eu já fiquei bom nisso. É onde acontecem os problemas. Isso daí em qualquer área da nossa vida, né? Quando a gente negligencia os protocolos de fazer a coisa bem feita. E você tocou num ponto aí, Kenji, que é uma verdade que a gente vê, infelizmente, né, em muitos laboratórios, de comprar por impulso. Como que é a compra por impulso? Para seguir uma determinada tendência, sem fazer conta, sem medir a real, né? Como que aquela tecnologia vai funcionar dentro da minha cultura, dentro do meu modelo de negócio, né? Qual o impacto que isso vai trazer para a minha equipe? Eu lembro de clientes nossos que adquiriram em congresso, né, sistemas caríssimos aí de R$ 500.000 e nem sequer conversou com a equipe. O laboratório de mais de 20 funcionários, que trabalhava só na linha tradicional, analógica, né? E de repente chegou aquelas caixas de madeira assim na recepção do laboratório, né? E um começou, mas o que é aquilo? Ah, é um CAD/CAM. Mas para que é aquilo? É para não precisar mais da gente, né? Porque lá é uma tecnologia que vai substituir a mão de obra aqui dentro do laboratório. Imagine como que fica a cultura, né? E a preparação disso. Né? Como que vai funcionar? Quem que vai operar? E daí já vem um outro problema, né? Até a gente teve umas 2 lives que a gente comentou sobre isso, uma delas eu lembro que foi com o Dardo Soares, a outra, se não me engano, com o Hilton Richieri, falando sobre a maneira rasa como alguns profissionais de todas as áreas, tá? Até consultores, marketing, prótese também não pode ser diferente, odontologia não pode ser diferente. A maneira rasa, a falta de profundidade naquilo que você se propõe a fazer, como o Thiago falou. Você vê uma aulinha na internet, nem vê a segunda aula e já vai lá e quer dar um curso sobre aquilo na semana seguinte. Então, assim, qual que é o impacto disso? O que vai mudar? Como que muda o meu fluxo de comunicação? Como que eu faço para pagar essa parcela? Né? Como que eu faço para reaver esse investimento? Eu vou ter que botar para rodar.
E daí é muito comum a gente ver dois erros que são crassos, ainda falando de uma tecnologia que a gente sabe que já não é nem a revolução tecnológica que está causando impacto. Depois a gente vai falar aí, como você bem comentou aí, sobre impressão 3D, tecnologia de comunicação com dentista, comunicação interna, que já faz mais a parte de gestão, que realmente traz um impacto assim, e são ainda novidades, entre aspas, aí para a maioria dos laboratórios. Mas quando a gente vê assim, profissionais, né, empresários da prótese investindo aí R$500 mil, e daí, mas e quem que vai fazer o treinamento como fornecedor aí para começar a desenhar? Ah, tem um menino lá do gesso lá que ele gosta de computador. Aí coloca para fazer projeto. O cara nunca fez um enceramento na mão, agora ele vai fazer um digital, né? Porque vai ter um curso de um dia com o cara que forneceu o equipamento, né? Então já começa. Daí, isso, olha, já impacta na cadeia de produção, porque o cara da cerâmica chega uma hora que ele fala, não adianta, eu prefiro tirar na mão do que conversar com o moleque lá que ele não tem noção nenhuma de anatomia. E aí ele perde mais tempo consertando a peça, né, preparando a peça, do que fazendo a aplicação, né? Então são vários Sim. gargalos, impacta na qualidade daquilo que você entrega, porque se você chegou num laboratório que conseguiu fazer um investimento de R$500 mil, é porque você tem você é querido pelo mercado. Você tem dentistas que gostam do seu trabalho, e de repente ele começa a receber lá o que um protético amigo meu, né, Raimundo Nonato, né, um grande amigo meu de Curitiba, ele fala, às vezes o cara recebe um dadinho, às vezes um capacetinho, né, outras vezes uma prótese bem feita, né, daí ele sabe pela mão de quem que passou aquilo lá. Então, assim, essa falta de preparação, essa maneira, modo raso, como é uma característica, principalmente do empreendedor brasileiro, né, de comprar por impulso, depois a gente dá um jeito. E aí a gente vê, né, equipamentos caríssimos, né, fresando cera para depois injetar, não que isso seja pecado, melhor que frese cera do que fique parado, mas como que esse modelo que foi instalado vai conseguir recuperar um investimento de R$500 mil ou pagar uma prestação de 20, 30 mil por mês? Né, Thiago? É difícil, né? Mas a gente se depara muito com isso nos dias de hoje ainda. É difícil, né? Mas também não posso julgar essas pessoas, porque dá uma tentação enorme de ter uma máquina maravilhosa daquela fazendo dente, que é a promessa do comercial, inclusive, né? Compra aqui comigo que ela vai fazer dente rapidinho para você. Então não posso julgar, dá vontade de gastar mesmo, de comprar alguma coisa que vai te diminuir o trabalho no futuro ali, vai te ajudar a aposentar alguma coisa, e a gente vê que muitas vezes é o contrário. Mas, a gente está falando muito aqui dos pontos negativos aí, que também a tecnologia pode trazer além dos positivos. Eu queria trazer uma visão diferente também, Kenji. Eu vi que você fala muito sobre a parte de cor, né? E cor na prótese é fundamental, né? A gente até vê aí que a maioria dos trabalhos que entram no laboratório falta algum tipo de informação, e uma das principais informações que falta é a cor. Exatamente porque o dentista ele tem dificuldade de fazer aquela tomada de cor, e também às vezes o técnico tem dificuldade, né? O Kogut brincou que parece aquele ouvido perfeito, né? Mas para os olhos. E uma coisa que é interessante, a primeira coisa, cor, pelo menos no meu ponto de vista aqui, cor é perspectiva. Cada um enxerga a cor da forma que lhe convém ali, né? Como enxerga, como veio ao mundo. É difícil até de definir como é diferente a cor para cada um ali, a percepção de cor. Mas é só a perspectiva daquela cor. Existe ali um lado matemático que define como aquela cor é mesmo, né? E aí, eu sou meio nerd, né, Kenji? E eu gosto de conversar com pessoas do ramo da tecnologia aí também, que não tem nada a ver com a prótese, falar sobre o mundo da prótese. E esses dias eu estava conversando com um amigo meu que é mão cheia dessa área de tecnologia, um grande programador, e ele me fez uma pergunta que pra gente pode parecer até boba, mas eu fiquei até pensando sobre ela, por exemplo, né? Ele me falou que, mas hoje em dia, com essa técnica que você está me falando aí de maquiagem, não tem nenhum robô que pode pintar o dente, por exemplo, do jeito perfeito, não? Eu fiquei assim, nossa, mas que pergunta idiota, né, cara? O ser humano não vai ser substituído tão fácil assim pelo robô, mas deixa eu parar e refletir um pouquinho sobre essa pergunta aqui. E aí, o que eu pensei, Kenji? Olha que louco, né? Eu lembro que o meu pai, um tempo atrás, ele fez um curso com o alemão, o Sascha Hein. Se eu não me engano, o nome da técnica é Emulate, ou Emulation. E a técnica dele, basicamente, ele tem uma reguinha que define ali um padrão, né, um parâmetro de cor cinza específico, que você vai tirar uma foto dentro dos padrões que ele define ali, no protocolo de trabalho que ele define, e aí você consegue fazer a medição usando o Adobe Lightroom, vendo, olha, essa aqui é a escala do cinza, eu coloco em tal formato aqui,
Eu não vou definir a técnica toda porque não fui eu que fiz o curso, não sou eu que aplico, né? Mas basicamente o que ele ensina é um modelo matemático em que você consegue fazer ali a tomada de cor perfeita, a ponto de eu ver aí trabalhos, por exemplo, do meu pai, que ele fez lá para Manaus sem precisar fazer prova de cor nem nada do tipo, um central unitário. Então é uma técnica que funciona muito bem, mesmo para trabalhos muito complexos. Aí eu lembrei desse pequeno detalhe ali, eu fiquei pensando, cara, eu imagino que a próxima fronteira aí, por exemplo, que a gente vai quebrar é a impressão 3D de cerâmica com cor e outras coisas, igual a gente já tem a zircônia multilayer, é uma impressão de uma cerâmica já multilayer, claro que vai ter a curva até chegar numa qualidade boa e outras coisas, mas é o que eu imaginei que seria a próxima etapa. Mas será que a ideia dele também não é tão boba desse jeito? Será que às vezes a gente não consegue alguma forma em que a câmera, assim como do scanner intraoral ali, né, ele consegue captar quais são as cores de um dente natural, ele conseguir reproduzir aquelas cores ali? Aí eu queria te perguntar, que você tem uma fundamentação muito legal sobre essa parte, o espectro de cores ali que a odontologia traz. Eu queria ver a sua visão sobre essa tecnologia. Lógico que não tem certo nem errado, né? Mas eu queria ver o que você pensa sobre isso. É muita loucura? O que você acha? Tiago, eu acho o seguinte, a cor sempre foi um desafio nas próteses estéticas, né? Até porque ela é uma sensação. E é muito difícil você transformar uma sensação em algo matemático ou científico, que você consiga que você encontre ferramentas. Então, existem várias técnicas para você encontrar cor, tá? Isso que você falou, que a escala de cinza, é o primeiro passo que alguém que vai fazer uma aferição de cor precisa entender. É a escala de valor que a gente chama, né? Então, essa escala de valor, ela precisa ser entendida como ela é o principal ponto de um ajuste de cor. E a escala de cinza é algo que uma máquina ela pode fazer fácil. Porque ela pega a imagem e transforma aquilo em preto e branco. Aquilo não tá... O preto e branco, você não tem tinta, você não tem nada. Você não tem cor. Você tem preto e branco. É uma escala de valor. E escala de valor, dentro do nosso trabalho, ela representa 70% do sucesso da cor. Mais do que você usar amarelo, laranja, muito escuro, muito claro, a quantidade de branco e de cinza que você coloca é fundamental. É muito mais importante que matize e que croma. Entendeu? Então, o que acontece? Uma máquina, ela pode ler. Eu acho que é uma questão que vai acontecer. Eu imagino como inevitável, de fato, que a gente consiga impressões de cerâmica, obviamente, que a gente está falando, isso não é nenhuma viagem, a gente sabe que a tecnologia de impressão 3D para cerâmica em outras áreas ela já é uma realidade, ela ainda não está tão afinada, né? Ela não está tão gabaritada para odontologia, mas é isso aí que vai acontecer, eu acredito, e não acho que isso vai demorar tanto. E eu acho que em conjunto com a robótica, porque daí não é que a impressão ela vai sair pronta, estratificada. Eu acho que através de uma informação fotográfica, através de imagens, que elas são traduzidas em pixels, ela é capaz de ser traduzida e reproduzida através de um avanço de uma tecnologia de robótica. Então, é uma outra área que vai entrar na odontologia. Eu acredito que isso vai acontecer, né? Mas acho que nós técnicos, nós profissionais da odontologia, a gente não pode ter medo e não precisa ter medo disso. Por quê? Porque tudo está relacionado ao plano de negócio, aos seus objetivos e aquilo que você quer fazer, né? Quando eu era criança, minha mãe queria que eu fizesse curso de datilografia de qualquer jeito, né? E aí, eu não fiz, eu era meio rebelde. Eu falei, eu não vou fazer isso, não vou ficar batendo teclinha, não vou fazer. E graças a Deus que eu não fiz, porque hoje o único teclado que eu uso é do meu computador, porque nem no celular se usa mais teclado, é touch, não é? Se a gente quer estar ativo, se a gente quer estar vivendo, e viver significa acompanhar a evolução de tudo, né? O que é presente e ter esse olhar teu, Thiago, que é sensacional para o futuro. Se vai acontecer ou não é uma outra história. Quando vai acontecer é uma outra história, né? Mas a gente consegue imaginar que não é algo impossível. Então vamos nos preparar para isso. É isso que eu penso. Maravilhoso, maravilhoso. E eu queria pegar até um gancho do nosso super amigo aí, o William, do Back for Lab.
Falando... Tá, mas falem o lado bom da coisa, né? Qual que é o impacto positivo? A gente já falou dos riscos aí de fazer um negócio mal planejado, porque o dinheiro não aceita desaforo. E aí, William, a primeira coisa que me ocorre, assim, enquanto consultor de gestão para laboratório, é o padrão e a escalabilidade, né? Você consegue, tendo um fluxo digital muito bem parametrizado, como você tem, como você está praticando aí, você consegue estabelecer alguns padrões e dentro desses padrões você te permite fazer escala. Antigamente, quando a gente falava um laboratório que consegue produzir aí 1.000 elementos definitivos mês, a gente estava falando aí de um laboratório de 60 funcionários. Hoje, com o digital, você consegue fazer tranquilamente 1.000 elementos aí com 12, 15 funcionários, dependendo do processo que você e das técnicas que você utiliza. Também muito graças à evolução dos materiais, na maquiagem e dos programas aí de planejamento. Então, eu penso muito nisso, de padrão, de escala. O padrão é igual o Da Vinci aí, do nosso amigo, do Newton, é igual ao do Kenji, quando faz na mão? Obviamente que não. Ainda não. Mas está caminhando para isso? Vai caminhar para isso. Acho que vocês podem responder isso muito melhor do que eu. Mas, assim, além do padrão de escalabilidade, Kenji, uma pergunta aberta aí para você e para o Thiago. Hoje, tá, na visão de vocês, o que os recursos tecnológicos já ajudam aí de forma positiva dentro do que a gente tem hoje no fluxo laboratorial? Dessa aí eu quero responder primeiro, hein? Vai aí, Thiago, vai aí. Não, essa aí é porque, de novo, a gente tem que definir o que é tecnologia, né? A gente não pode se limitar a entender que tecnologia no laboratório é só frisador, impressora 3D e scanner. Não, tecnologia é tudo, gente. Gestão é tecnologia, gestão foi inventado pelo ser humano como uma tecnologia para poder gerenciar. A matemática é tecnologia. Então a tecnologia tem todos os impactos positivos na nossa empresa. A gente não vive sem a tecnologia. A gente tem que entender em que momento aplicar essas tecnologias aí, né? Então, o que eu vejo que hoje aí no laboratório a tecnologia ajuda muito? Primeiro é conseguir gerir um negócio. Como que a gente conseguiria gerir um laboratório que é essa complexidade de gestão, né, que só perde para posto de gasolina em complexidade de gestão, se a gente só tivesse um caderninho, por exemplo. Tem muito laboratório que faz essa gestão? Faz, mas ela tem o mesmo relatório? Não tem, não é a mesma coisa, não é a mesma facilidade. Então a tecnologia, ela é uma ferramenta que está sendo aplicada ali. Então a gestão é uma ferramenta, um software de gestão é uma ferramenta, um software de gerenciamento de produção é uma ferramenta, né? Um instrumental para poder facilitar o seu trabalho de enceramento aí é uma ferramenta, um pincel de qualidade maior que usa a lã da ovelha do alto da Suíça ali, que é tecnologia diferente que te ajuda a trabalhar melhor na estratificação. Saber que colocar ali as pedrinhas dentro da água enquanto estiver fazendo a aplicação de cerâmica, né, Newton? É uma forma de tecnologia, de conhecimento humano para poder ser aplicado ali. Mas, se a gente for reduzir aí só a impressora 3D, fresadora, scanner, eu vejo um ganho de produtividade muito grande, desde que a pessoa esteja disposta a mudar a sua cultura pessoal, o seu modelo de negócios, definir um novo plano de negócios, e eu vejo só ganho mesmo, né? Só que tem dificuldade. A gente tem a mania, o brasileiro, na verdade, ele tem essa mania de esquecer que as coisas são difíceis às vezes, né? Que é tudo muito rápido, na mão ali, de uma vez só. Principalmente a gente que vem dessa geração aí do Mark Zuckerberg, o pessoal que pegou Bill Gates, a galera que ficou bilionária muito rápido, a gente tem a mania de querer fazer tudo muito rápido. E não, a tecnologia ela é uma ferramenta. Vou dar um exemplo, né? A gente tem uma facilidade muito grande de esquecer problemas políticos, mas tem uma facilidade muito grande de criar barreiras tecnológicas. Vamos dar um exemplo. Copo Stanley. Olha o tanto que isso aí é uma disputa, né? Quem usa Copo Stanley lá é tal coisa. Quem não usa é roots, é raiz. Gente, isso nada mais é do que uma barreira cultural para impedir a implementação de uma tecnologia que vai ajudar na qualidade de vida. Então, a gente tem que começar a entender exatamente sobre quais são as aplicações da tecnologia. Quem tem um copo Stanley ali é para cerveja, por exemplo, para água, não ficar quente. Por que alguém não gostaria de ter uma tecnologia dessa? É a mesma coisa de falar, olha, você tem um garfo aí. Não, come com a mão, porque é muito mais raiz você comer com a mão. A ferramenta está ali disponível, né? Então, hoje, para um laboratório, por exemplo, o que eu vejo?
quando você entende qual que é a aplicação daquela tecnologia para o seu propósito, você está usando uma ferramenta para amplificar a sua qualidade como ser humano. Porque tem uma qualidade que é impossível de ser replicada pela tecnologia, que é a criatividade e a curiosidade humana. A gente consegue aprender de uma forma que pelo menos atualmente, é impossível de ser quantificada e codificada para poder ser reproduzida. Então a gente tem que aproveitar essa criatividade que a gente tem, usar as melhores ferramentas disponíveis para atingir o nosso propósito e não necessariamente se igualar ao mercado, né? O que eu vejo de impacto negativo da tecnologia é quando você não entende como aquela tecnologia funciona e entra naquilo de qualquer forma. A partir do momento que você entende como uma tecnologia funciona, como ela pode ser aplicada para você seguir o seu propósito, ela geralmente tende a ser um impacto positivo, independente de qual nível, desde a matemática lá de Pitágoras até a impressora de cerâmica que sai um multilayer perfeito, que você só vai ter que dar uma pintadinha, por exemplo. Maravilhoso. E você, Kenji, dentro dos recursos que nós temos hoje disponíveis de tecnologia, impactos positivos para se tirar proveito a partir de agora, né? A gente já falou aí sobre escala, sobre escala de produção, né? Sobre padronização, sobre padrões. E o que mais que você poderia acrescentar? Eu acho que a tecnologia ela embarca até na própria comunicação, né? Na maneira que a gente lida com o nosso cliente. Isso é fundamental, a gente ter uma ferramenta desenvolvida, tecnológica, através de um aplicativo, enfim, do que seja, né, de um programa, em que facilite a comunicação. A pior coisa que a gente tem, que a gente percebe no dia a dia, e isso eu falo, isso acontece em muitos laboratórios, é você receber uma ficha que não tem nome de paciente, não tem cor do dente, não tem substrato, não sabe que material que é, às vezes não sabe nem. Às vezes manda só na caixa os modelos ou o molde, né? Isso não vem nem escaneado e vem assim, me liga, né? Então a tecnologia ela pode entrar nisso para ajudar e isso dá uma demanda, né? Porque o que acontecia no meu laboratório quando eu não tinha esses processos que a gente buscava para melhorar esse tipo de coisa? Tudo que vem com as informações já tem a demanda, já vai para a produção. Aquilo Exato. que... faltou a cor. Fica esperando ali, porque tem que entrar em contato com o dentista para esperar a cor para depois jogar na produção. Então, assim, a tecnologia foi fantástica para isso. Como o próprio Thiago falou, qualidade é uma coisa muito subjetiva, porque cada um tem o seu nicho de mercado, onde ele quer atuar, ele quer atingir, mas ele consegue padronizar a qualidade do seu trabalho. A grande vantagem da tecnologia é padronização, velocidade. E quando a gente agrega isso ao nosso dia a dia na comunicação, são ferramentas fundamentais para que a gente possa produzir mais, se for esse o nosso desejo, ou para trabalhar meio período, se for o nosso desejo também, não é? A única coisa que fica bem claro liberar tempo ou sobrar mais dinheiro, né? eu sobrar mais dinheiro, exatamente. Vai do que você quer, do que você está buscando. Exatamente. Mas aí a tecnologia ajuda demais a gente nisso, né? Ela é uma ferramenta sensacional. Só tem um adendo, né? Se você não consegue dominar o analógico, você não consegue dominar o digital. Né? O que você... Assim, se você... Conclua, por favor. Tá. Se você eu não acho que você adquirindo uma tecnologia digital para o seu double, embarca no digital para o seu laboratório através do CAD, através de uma impressão, de uma fresagem, enfim, o que vai ser a tua produção. Se você não sabe trabalhar isso no analógico, se você não entende a anatomia, o Thiago falou sobre placas de relaxamento, né, Thiago? Placas de proteção, placas de mordida. Muito bom. A gente sabe que nós trabalhamos dentro de um sistema que é um sistema de relação de duas partes ósseas, maxila e mandíbula. E existe aqui um dispositivo que liga as duas, que é a ATM. E a ATM é composta por cavidades, né? Essas cavidades, elas são o quê? Elas nos dão os ângulos de Bennett, elas dão, né, que dão a lateralidade, elas dão a protrusão. E a gente esquece que os dentes estão relacionados, os ângulos das vertentes dentais estão relacionadas aos ângulos da nossa cavidade da fossa mandibular.
Então, o que acontece? Uma coisa que eu achei incrível quando eu fui fazer a primeira placa no CAD lá, o Felipe, que é o meu sócio, o Felipe está aqui. Fê, pô, legal você tá aí com a gente. Ele estava fazendo a placa lá e eu conversando com ele, assim, discutindo sobre o ajuste oclusal. Você percebe que se você padronizar o teu articulador em 15 e 30, que no analógico é uma coisa totalmente normal a gente fazer, né, no semi-ajustável, você padroniza isso no seu CAD, o que acontece na hora que você lateraliza durante o teu projeto? Você tem uma sobreposição de imagens. Elas se misturam. Por quê? Porque você está determinando um ângulo de trabalho num articulador virtual em que ele está trabalhando dentro do parâmetro que você estabeleceu, só que isso não condiz com a realidade. Isso não condiz com o ângulo do trabalho que você está mexendo aqui a boca. Então, mais uma vez, Koguchi, é importante aquilo que você falou, é estudar, é conhecer o que está fazendo. Se você dominar, se você estudar, se você tiver uma boa gestão, se você tiver... É assim, né? Se tudo fosse fácil, todo mundo estava rico, não é? Se tudo fosse fácil, todo mundo era bom, entendeu? Então, assim, para que exista os cases de sucesso, e acho que aí a gente não precisa nem falar assim, eu quero ser um cara sensacional. Não, tá bom. Você quer fazer o seu feijão com arroz? Faz bem feitinho, né? Com tranquilidade, com um dinheirinho no bolso, com tempo para fazer outras coisas, para curtir a família, para fazer outras coisas que você gosta. Sim, e aquilo que o Marco Celestrino falou na live de vocês, no podcast, lá ele contou a história lá, né? Assim, só pegando o exemplo lá do ser rico. Lembra que ele falou, olha, que o fazendeiro falou lá pro rapaz que foi trabalhar e ganhar vida lá, né? Qual eram os 3 conselhos? O primeiro qual era? Não seguir atalhos. Não é seguir atalhos, gente. Faça os processos, os protocolos existem para isso. As empresas todas, elas têm um grupo de engenheiros, eles têm um grupo de químicos, eles têm um grupo de técnicos para desenvolver e testar material. A gente não testa material no laboratório. A gente experimenta a nossa habilidade e a nossa adequação aos sistemas que nós estamos adotando dentro do nosso laboratório. E temos que entender quais são as mudanças que isso precisa se a gente quer ter essa tecnologia dentro do laboratório. Porque teste já foi feito. As empresas já testaram. A Exocad já testou o CAD dele. Você não vai testar o Exocad. Ele está pronto, ele chegou pronto. Óbvio, cheio de problemas, cheio de coisas que talvez a gente gostaria que tivesse e não tem. Sim, porque nada é perfeito. Está sempre evoluindo, né? Mas a gente não testa. Né? Vou testar um IMEX, uma cerâmica consagrada, um bloco consagrado, não faz muito sentido. Não faz Mas sentido, uma coisa, né? esse ponto que eu queria até resgatar um pouquinho do começo, quando você falou, olha, a tecnologia nos ajuda hoje com a comunicação. Você sabe, já falamos isso em várias lives, nós temos até uma estatística interna, né, que metade dos trabalhos que entram no laboratório chega faltando alguma informação que possibilite a entrada, o ingresso automático na produção. Imagine que você já tem hoje plataformas, e a própria K2Go proporciona isso na consultoria, várias dicas, né? Até dicas simples de colocar, né, quais são os itens obrigatórios na sua ordem de serviço, na sua requisição, de falar para o dentista que é importante o tempo de cadeira dele, um trabalho que você entregava em 30 dias, se ele cumprir todo o protocolo, seja de moldagem, seja de escaneamento, sem fazer o registro de mordido ou antagonista, você tem condições de entregar em 7, 10 dias. Então, isso para o dentista também é um valor precioso, mas essa falta de comunicação atrapalha. E tem lá o próprio Celestino, quando a gente começou a fazer a consultoria lá no Aliança, né, ele chamava de estacionamento. Um dia eu cheguei lá, né, em São Paulo, eu me assustei, né? Falei, nossa, quanto trabalho, que legal, né? Hoje está bombando. Não, isso aí é estacionamento. O que é estacionamento? Isso aí está faltando informação. E dá-lhe o WhatsApp para cima, a ligação para baixo e tal. Depois, se quer saber o que conversou, tem que resgatar no WhatsApp. Imagine que hoje você já tem tecnologia para ter uma comunicação direta com o dentista. Nós mesmos, da K2Go, em breve a gente está lançando aí uma solução que o dentista, com o aplicativo do próprio laboratório, primeiro, para submeter um caso, ele tem que, obrigatoriamente, colocar todas as informações obrigatórias, nome, sobrenome do paciente, substrato, cor, né, no caso de implante, quais são os componentes que estão seguindo, senão ele não consegue submeter, começa aí. Então, já entra na produção, basicamente, com tudo que você precisa.
E aí você precisa conversar com o dentista, você conversa dentro da ordem de serviço, seja num chat, uma chamada de vídeo, alguma coisa, falar sobre aquele planejamento. Isso aí é um recurso valioso. E isso é tecnologia. E são tecnologias que já tem disponíveis. Claro que precisava dar sentido nisso, né? Nós estamos investindo, principalmente o Thiago aí, né? Ele está investindo muito tempo, muita energia para esse desenvolvimento, para trazer essas facilidades e que saia no segundo semestre a gente já tenha boas novidades aí para vocês. Mas comunicação é tudo, gente. Nem com software, nada, mas é o PEP, parar e perguntar. A comunicação para dentro de casa e para fora de casa. Oi, Keiji, por favor. Não, eu quero ser cobaia desse Opa! projeto de vocês. Não, sensacional. Eu acho que a gente fala assim, eu sou digital, mas eu escrevo no papel, né? Eu sou digital e, é fantástico esse tipo de solução, né, Thiago? Parabéns aí por essa iniciativa. Eu acho que é uma coisa que está faltando de fato, porque, assim, é muito engraçado, né, Thiago? A gente está já há um tempo militando e há um tempo já ouvindo falar em tecnologia, impressão, fresagem, escaneamento, né? E ainda assim, né, a gente depara com muitas dúvidas, né? Porque é difícil, o ser humano não quer sair da linha de conforto, do seu conforto, né? Então, cara, assim, a única coisa que eu sou apaixonado por tudo que é novidade, obviamente que eu piso em ovos quando eu estou embarcando em algo, eu quero saber se existe uma literatura a respeito disso, quem é que está provando, quem está experimentando, né, a origem desse tipo de coisa, mas, assim, eu acho fantástico que exista esse tipo de coisa, que as pessoas busquem entender, né, o que é cada... Não é assim, ó, o que eu digo assim, buscar entender o que é uma fresadora, todo mundo sabe, né? É uma máquina que ela tem um tamanho de uma máquina de lavar até um pouquinho menor de um micro-ondas, que tem lá os eixos, fica girando e fica cortando bloco ou disco, tudo bem. Mas entender não é isso. Entender isso é a parte mecânica da coisa. É entender o que ela é capaz de te dar. É entender quanto isso custa. É entender quanto isso te monetiza. Isso é importante para a fresadora, para a impressora, para scanner, e adquirir dentro deste processo uma gestão que seja de fato digital. Porque se você já está digital, por que você ainda continua analógico na sua gestão? Né? É muito legal. Essa iniciativa de vocês é sensacional. Parabéns. Fico bem feliz de saber que são vocês que estão fazendo isso. Muito obrigado, Kenji. Isso aí é um propósito de vida, né? Eu já contei um pouco da história aqui várias vezes, mas é um propósito de vida. Eu cresci até meus 15 anos com meu pai, ele tendo que trabalhar, sair para trabalhar antes de eu acordar, voltando depois de eu dormir. No fim de semana ou estava fazendo curso ou estava trabalhando também. E quando eu entrei no mundo da prótese, comecei a trabalhar em um laboratório, depois de ter o meu laboratório, começou a acontecer a mesma coisa comigo. Ficava lá até 2, 3 horas da manhã, estudando e trabalhando para poder ter o retorno e outras coisas. Consegui organizar o processo bem do laboratório, consegui passar para frente a estrutura do laboratório, porque o meu propósito, Kenji, é mudar a cultura da odontologia, para que a gente tenha mais tempo para ser humano. E a K2Go, ela tem esse propósito muito forte, né? Então, eu deixei a vida de laboratório lá antes, para investir nesse mundo de educação, para poder começar esse movimento de mudança de cultura. Aí eu e o Kogut, Michele, Fúvio, Vitor, Elaine, a gente está conseguindo fazer, e Evandro, que é o nosso novo colaborador também, estamos conseguindo fazer essa mudança radical. Não é uma mudança fácil, não é uma mudança rápida, mas que a gente está vendo aí, que em mais ou menos 3 anos de atuação, a gente está vendo resultados aí culturais, as pessoas melhorando, começando a procurar mais sobre gestão. A gente fala muito sobre isso, né? Não é à toa que lá no Pro Experience, o antigo Spolab, o maior congresso da América Latina de técnicos em prótese dentária, nos convidou para poder apresentar a trilha de gestão. Depois você que vai apresentar a trilha de tecnologia me convidou para poder falar sobre isso também. Por quê? Porque a gente está muito alinhado em um propósito. E junto com isso veio o software. A gente entende que só trabalhar na educação a gente consegue mudar um pouco essa nova geração e as antigas gerações também, mas que se a gente não der as ferramentas para essas pessoas mudarem, não vai adiantar. Então a gente está trazendo esse sistema exatamente para ter uma ferramenta
para que as pessoas possam fazer essa mudança de cultura junto com a educação que a K2Go tem trazido aí, né? Então, já tentei desenvolver ele sozinho, já tentamos desenvolver ele em parceria com uma grande empresa aí do mercado, que a gente desenvolveu uma parte e depois não conseguimos continuar ali por questão de cultura também, e hoje a gente está trazendo o próprio para poder reorganizar, né? Hoje a gente já está em 4 laboratórios, já está em fase de teste, por quê? A gente não quer simplesmente lançar um produto para o mercado e pronto para ganhar dinheiro. A gente está construindo um sistema ao lado dos laboratórios, com a nossa experiência, estando dentro de vários laboratórios, tendo um, para que saia como vocês precisam de fato. Eu já falei, até o William falou que está ansioso, o Clebinho falou que está ansioso, e a gente tem várias pessoas ansiosas por isso mesmo, mas a gente está fazendo com calma, com carinho, para trazer a solução aos poucos. Sem pressa nem pausa, né, Thiago? Sem pressa nem pausa. E detalhe, exatamente, a gente não está pensando em ganhar, claro, o dinheiro é bom, né? A gente desliza pela vida, não se arrasta por ela, né? Mas assim, rapaz, não é isso, não é isso. A gente está fazendo com carinho, com cuidado assim tão grande. Você falou de cobaia, né? Já temos algumas cobaias aí que estão nos apoiando aí nesse projeto, encontrando os bugs para minimamente, né, o que a gente chama de MVP, que é o mínimo produto viável para lançar no mercado no segundo semestre, tenha todas essas funcionalidades que são básicas, que o básico bem feito ele consiga fazer, de movimentar as ordens de serviço, de ter a conexão com o dentista, de poder ter assim uma coisa fácil, intuitiva e que te permita fazer sem tirar você da tua rotina, porque falar assim para um protético, principalmente um artista como é o teu nível, como vários outros que estão aí na nossa live agora, falar que ele vai ter que parar para fazer gestão, às vezes dói. É a mesma coisa se pedir para eu fazer um enceramento aqui manual no CAD, dói só de pensar em me colocar nesse desafio, sabe? Porque eu faço outras coisas bem feitas, né? Não isso, que eu acho muito bonito, né? Quem tem essa vocação. Mas assim, uma coisa que a gente faz, principalmente com os clientes de assessoria, eu achei muito bacana esses dias aí, entrei, dificilmente a gente consegue entrar na reunião do outro. E esses dias eu entrei numa reunião do Thiago, com um cliente nosso, dono de um grande laboratório no interior de Minas, e eu achei muito legal, porque o Thiago de tecnologia, de processo, né? E ele conversando com o dono do laboratório, olha, na tua horinha de pensar o negócio hoje, o que você pensou? Sabe, aquela coisa assim, que às vezes santo de casa não faz milagre, né? Quando você tem alguém assim, você fala, o que você pensou? O que está indo legal? O que nós precisamos pensar em melhorar? É você sair, porque enquanto você está aplicando ou fazendo um procedimento lá no mocho, ou você está aplicando numa bancada, ou desenhando na frente do CAD, ali do computador, você não está pensando no negócio, você não está pensando na tua vida, teus filhos, teu projeto, tuas férias, você não está pensando nisso. E daí quando você está lá muito envolvido nisso, 10, 12, 15 horas por dia, e de repente recebe uma bolada nas costas, sei lá, uma reclamatória trabalhista, um funcionário de confiança que saiu e levou cliente, uma intimação lá da Receita Federal pedindo para você comprovar de onde que veio a renda. Então, tem que ter, se você tem uma empresa, você tem que pensar, tem que ter aquela horinha do dia que a gente chama, até a gente brinca, em casa mesmo tem essa brincadeira, né? Quando a gente fala Pomodoro é uma brincadeira, tá, gente? Não é só o molho Pomodoro, né, que é uma delícia. Mas Pomodoro é um código de linguagem que eu uso assim, com as pessoas mais próximas de mim, que significa, olha, eu preciso ficar isolado por 30 minutos. Porque eu estou muito concentrado numa coisa. Então, para não ser indelicado, dizer, olha, não estou podendo falar. Então, eu só sorri e falo, Pomodoro. Então, não precisa falar mais nada. Eu estou no meu Pomodoro. O que é o Pomodoro? É a técnica do Pomodoro. Tem no YouTube, tá, gente? Eu não estou inventando uma brincadeirinha de jardim de infância, não. Muita gente, muitos especialistas usam isso. Pomodoro é você pegar lá, segundo a técnica, né, 25 minutos, eu já arredondei para 30, para você se concentrar especificamente sobre um problema. Você usar toda a tua energia mental para pensar naquela falta de dinheiro no banco, para pensar naquele problema de intriga com o funcionário, para pensar naquela reunião que você vai ter com o fornecedor ou com uma parceria estratégica, para você pensar por que está dando tanto retrabalho, por que todo o trabalho tem que ir para a prova. É você pensar, vai sair uma solução? Não vai. Mas é assim que você cria, é o processo criativo. Agora, recente, eu comprei um curso, adoro fazer curso online, né? A Maria Gadu, aquela cantora, ela lançou um curso de técnica vocal e é bacana que ela pega muito o comportamento
E ela conta assim todos os perrengues que ela passou tocando em barzinho e tal, até ter o reconhecimento. E uma das últimas aulas que eu assisti dela agora foi de processo criativo. Ela falou, olha, eu tenho que produzir, eu tenho que lançar um disco por ano. E não é fácil você criar alguma coisa diferente do nada, ainda mais artístico, e que vai encantar um monte de gente que vão consumir o teu produto. Mas ela falou, a primeira coisa é eu me isolar e eu pensar, eu tenho que fazer isso. Então pensa o seguinte, olha, ainda mais se você tem um problema. É o que a gente fala assim de constelação pessoal, é você constelar. Você tem pilares na tua vida. Quais são os teus pilares? É a tua saúde, são as tuas finanças, é o teu relacionamento social, o teu relacionamento familiar, os teus relacionamentos pessoais de uma forma geral. Se divide isso em quadrantes e você começa a pontuar. Isso aqui, não, isso aqui está legal. Isso aqui, não, isso aqui está legal. Agora isso aqui tem problema. Faz esse pomodoro, se isola e pensa só naquilo. Não, eu tenho que pensar numa solução. Porque tapar o sol com a peneira e ir para a bancada, você vai ver, aquele monstrinho, ele vai crescendo, ele vai tomando corpo. Né? Pega aí uma dívida, pega aí uma intimação e joga na gaveta e fala, não, não vou nem responder isso. E deixa passar 6 meses, 12 meses. Daqui a pouco você vai no banco, eles contam tudo trancada. Pega uma reclamatória trabalhista, pega um problema familiar, um problema pessoal. Ah, eu estou com uma suspeita, né? Eu tenho um problema aqui. Não, eu vou lá para a bancada porque isso daí passa. Às vezes passou o tempo de você arrumar aquilo sem uma intervenção mais maior, assim, às vezes cirúrgica, alguma coisa, né? Então tem que ter o teu pomodoro. Então lembra disso, né? Quando tem, todo dia reserva um momento para pensar o que eu preciso tocar hoje. E aí a tecnologia ajuda muito, porque hoje nós temos um acesso à informação que a gente nunca teve na nossa vida. Concordam, gente? Há 10, 20 anos atrás a gente se comunicava. Há 20 anos atrás eu me comunicava com os meus vizinhos, meus colegas de trabalho e o pessoalzinho do boteco, né? Uhum. Hoje, você faz uma gracinha aí, como os nossos amigos fazem, dá 300 mil de visualização do mundo inteiro. Nosso podcast é ouvido em 17 países. Então, por que não usar o lado Sensacional. bom dessa tecnologia para melhorar a nossa vida, para tornar a vida bem, bom e belo, né, em todos os aspectos? Concorda, Sim, gente? Olha só, estourando. Eu falei que, não falei, eu cantei a bola, né? Que o tempo passa e a gente nem percebe, né, cara? é verdade. Na verdade, Kogut, isso que você está falando, eu concordo totalmente contigo. Eu acho que a tecnologia, a partir do momento, a gente não pode ter medo, né? E a partir do momento que a gente realmente abre o coração para a tecnologia, a gente percebe que sobra mais tempo para nós. Porque a tecnologia, ela acelera mesmo os processos, se você souber trabalhar com ela para aquilo que você precisa, né? E aí, mais do que nunca, a gente ouve muito, é muito comum hoje, a gente ouvir falar sobre a valorização do profissional, da pessoa, não é do técnico, né? É do Thiago, é do Kogut, é o homem Thiago, é o noivo Kogut, e assim vai, não é? A gente tem outros olhares, mas por que isso? Porque a tecnologia veio para ajudar, nos ajudar. E você estava falando assim, poxa, muitos expoentes da estética que gostam de maquiar, que gostam de estratificar, ficam não se sentem confortáveis com a gestão. Eu acho que é outro olhar, sabe? A gente tem que ter outro olhar, na verdade. Porque assim, ó, eu consigo maquiar e consigo estratificar porque eu consigo gerir. Só não consigo gerir, eu não vou ter no futuro condições boas para maquiar ou estratificar se é o meu plano de negócio, certo? Então, o que acontece? A partir do momento que eu enxerguei que a gestão é importante para o meu negócio, eu me apaixonei pela gestão. Né? Eu já cheguei e falei para o Felipe, meu sócio, falei o seguinte, ó, você começa a se matar aí na bancada, cara, que eu vou entrar de cabeça nesse negócio aí. Entendeu? Eu quero fazer com que as coisas aconteçam de verdade, não fique só no falar. E como isso acontece? A tecnologia traz isso para a gente. A gestão traz isso para Facilita nós. muito, Para o né? nosso dia. Facilita muito. Né? Então, assim, são olhares. A gente tem que olhar aquilo não como algo, uma barreira. Ah, agora eu preciso pensar no meu Pomodoro, né, o Kogut? E vou perder meus 30 minutos porque eu deveria estar maquiando ou estratificando. Não, cara. Você Aqueles está 30 investindo. minutos é o tempo que a vida está te dando para você se apaixonar por uma outra coisa.
É assim, a vida é rica. Vamos abrir o olhar, vamos abrir a mente, né? Vamos ver o que de bom as coisas estão trazendo. A tecnologia só traz coisas boas. Óbvio, ela tem as limitações, ela tem uma curva de aprendizagem. Mas a curva de aprendizagem é para tirar a gente da zona de conforto, em qualquer momento da nossa vida. Até quando a gente está conhecendo Exato. uma garota, é assim. A gente sai daquela zona de conforto, fala, pô, o que que eu vou falar, o que que eu vou fazer, como é que eu vou me vestir, aonde eu vou. É uma curva de aprendizagem, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento, cara. A E gente falou gestão é tudo. autoconhecimento. Sim, total. Que Isso bacana, aí, hein? gente. Olha que papo, olha, estourou um pouquinho aqui o nosso tempo. Passou, ó, falei para você, né? A gente não percebe, né? É Fazer verdade. minha reflexão final aqui, já passar aí para o Thiago, finalizando com o Kenji. Mas assim, gente, até parafraseando algo que foi atribuído lá ao Henry Ford, né? Que se você acha que você pode, ou se você acha que você não pode, você sempre tem razão. Quando alguém me procura para fazer uma consultoria e fala assim, não, Kogut, eu não vou conseguir fazer isso. Eu falo, então não contrate consultoria. Não contrate, porque você já tem uma opinião formada de que você não é capaz. E a gente atrai aquilo que a gente vibra. E se você acha que você consegue, faz o Pomodoro, a solução aparece às vezes de um jeito que você nem imagina. Né, Thiago? É isso aí, pessoal. Então, basicamente, se você quiser acessar todos os conteúdos dos últimos 129 podcasts e esse aqui também, você pode acessar pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcast, pelo aplicativo da K2Go para Android. É gratuito, só entrar lá na Play Store e baixar, né, K2Go. Pode entrar em k2go.com.br, tem cursos gratuitos, tem os podcasts, tem a nossa comunidade com vários artigos e você pode agendar uma consultoria gratuita também com toda a nossa equipe para poder conversar e entender se é o seu momento de fazer uma consultoria mesmo, se você só precisa de um direcionamento, mas se você está se sentindo perdido aí, vale a pena agendar, conversa com a gente, porque gestão é tecnologia e gestão é a última fronteira que você tem que atravessar aí para poder ter não só um laboratório autogerenciável, não é só esse o objetivo, mas para que você consiga atingir o seu propósito. Né? Você vai precisar de tecnologia, vai precisar de gestão e vai precisar de pessoas boas ao seu lado. É isso aí. Kenji? Nossa, cara, eu só tenho a agradecer a oportunidade, Thiago Kogut. Esse foi um papo sensacional. A gente ia falar sobre a inserção da tecnologia e da participação no Congresso da PDESP. A gente gostaria de falar mais sobre educação, mas assim, o tempo realmente quando o papo tá gostoso e tá bom, e ele flui, e essa energia que o Kogut falou, ela se encaixa, né? A gente parece que não vê o tempo passar, o tempo paralisa, na verdade, né? Então, ó, muito obrigado, gente. Foi um prazer estar, uma honra estar com vocês dois. Kogut, muito obrigado. Thiago, muito obrigado. A comunidade da K2Go, muito obrigado por me receberem com tanto carinho, com tanto calor, com tanta energia. Obrigado. E não deixe de seguir esses dois rapazes sensacionais e toda a equipe que eles montaram e encabeçam, que eu acho que é um dos segredos do sucesso, ainda mais falando em tecnologia e a influência que ela causa no nosso dia a dia. Muito obrigado. É um prazer, uma honra, Kenji. Estamos juntos e misturados no Congresso da PDESP, como você bem falou. E antes desse congresso, a gente vai ter que se encontrar novamente, até para falar do que a gente vai levar aí, dar uns spoilers aí do próprio congresso. Show. Fechado? Combinado. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero vocês em maio agora no sexto Encontro Intelectos e dia 29 de setembro lá no Pro Experience Antigo Expolab, lá na Trilha de Conhecimento. Eu e o Kogut vamos receber todos vocês para a gente poder falar um pouquinho de gestão. Abertura do evento, olha que honra. Coisa boa. Então a gente espera vocês lá com a gente. Nossa, vai ser maravilhoso. Vai estar todo mundo. A gente espera vocês lá com a gente. Muito obrigado. Um Valeu, abraço. Gente. Um abraço.